Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Como é bom nós estarmos juntos, novamente conectados com o Senhor, com o mesmo Espírito, com o mesmo coração. E nesse momento eu gostaria que você chamasse aqueles que estão na sua casa, os seus amigos, compartilhasse, né, que Deus tem uma palavra especial que vai falar ao seu coração esta noite. Então vamos estar juntos louvando ao Senhor, sabendo que Ele é o espectador, Ele que vai estar esperando a nossa adoração, o nosso culto, sabendo que você é casa do Senhor, nós somos casa, então se coloque como altar, espera essa oferta agradável do seu coração. Vamos louvar o Senhor e vamos ler a sua palavra que se encontra lá em Salmo 84, de 1 a 4, que diz assim: como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali, tenho saudades dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Então vamos adorar o Senhor dizendo: Senhor, obrigada por esse momento na tua presença, Senhor. Obrigada por tudo aquilo que tu tens feito na minha vida, nas nossas vidas. Obrigada porque nós confiamos em ti e sabemos que tu estás no controle de toda a situação, Senhor Deus. Obrigada por essas promessas, Senhor Deus, de paz, de descanso, mesmo em meio às tribulações. Obrigada, Senhor, e aceita o nosso louvor e a nossa adoração esta noite, Senhor Deus, porque o nosso coração anseia, Pai, por louvar o teu nome, Senhor Deus. Nós somos a tua casa, o teu altar, Pai. Embora, Senhor, muitas igrejas estejam fechadas, Senhor Deus, mas a tua igreja, Senhor Deus, que somos nós, continua ativa, adorando e engrandecendo o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor? Louvado seja Deus por mais essa noite. Estamos felizes por estar na casa do Pai. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você já compartilhou já com seu irmão essa página que você está assistindo aí agora? Eu tenho falado sempre, não retenha a bênção para você. Você pode ser um missionário, só dando um clique. Compartilhe o culto dessa noite, para que o Senhor não fale só com você, mas fale com todos aqueles que você assim compartilhar. Deus os abençoe. Aleluia. Santo Espírito, seja bem-vindo aqui em nosso meio. Seja adorado, Senhor. Receba a nossa adoração. Vergonha
vamos sentir a Tua presença em nosso meio. Esteja à vontade entre nós, Pai. Esteja à vontade entre nós. Só o Senhor tem poder para salvar. Só o Senhor Ele tem poder para curar a tua vida agora. Receba isso, meu querido. Receba a cura. Receba o poder da salvação. Receba Deus na sua vida neste momento.
tua salvação chegue, Senhor, a cada um dos corações, ó Deus, que precisam. Venha nos abraçar neste momento, Senhor. Nós precisamos, Senhor, do teu amor, do teu afago, do teu carinho, Senhor, do teu abraço sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. E rogo ao Senhor que você possa ter se sentido abraçado nesta noite pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos continuar em louvor e adoração, ouvindo a irmã Luciane, que estará adorando ao Senhor. Aleluia. Eu não sei como está o seu coração essa noite, mas o Senhor diz: descansa em mim, descansa no Senhor. Certa vez os discípulos ficaram atônitos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram atônitos pelo poder e a presença do Senhor no meio daquela tempestade. Então confia no Senhor, descansa no Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
E o Senhor, Ele continua querendo falar ao seu coração, alcançar a sua alma através da palavra dEle. Vou convidar o pastor Jackson, que venha aqui à frente. Lembrando que hoje também a gente comemora o dia do pastor. E eu quero fazer essa lembrança. Pastor Jackson, pastor Israel, são pastores da nossa igreja, Projeto Viver em Cristo. Que o Senhor continue abençoando e usando grandemente a vida de cada um deles. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e abrimos o nosso coração para ouvir a Tua palavra, ouvir o recado que Tu tens para nós, Senhor Deus, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, e ela tem o poder de transformar a nossa vida e o nosso coração. Coloca a vida do Teu servo nas Tuas mãos, ó Pai, que ele possa, Senhor Deus, abrir o seu coração e falar aquilo que o Senhor tem para nos dizer esta noite. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Sempre é uma alegria poder estar na casa do Senhor, na presença dele, junto com os irmãos. Como é bom poder estar cultuando ao Senhor, né? Rodrigo e sua família, como é bom poder estar aqui. Tínhamos falta de poder estar junto com os demais irmãos devido a tudo que estamos passando, mas essa oportunidade que temos de poder estar na casa do Senhor e cultuando a Ele, e quando não aqui, mas no nosso lar também cultuando a Ele, porque o culto ele não está restrito ao local, ao espaço, não é verdade? Uma certa feita houve um grande questionamento quando Jesus se encontra com a mulher em Samaria, que estava à beira do poço, e depois de ser impactada pela palavra que Jesus a ministrou, ela questionou Jesus, onde que é o lugar da adoração? Onde que é o lugar do culto? Uns falam que é em Jerusalém, outros falam que é em Samaria. Aí Jesus dá a resposta para ela que não em Jerusalém, não em Samaria, mas que Deus estava à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorassem em espírito e em verdade. Então, ainda que não seja aqui na casa, no lugar que separamos para adorar ao nosso Deus, mas que seja dentro do nosso lar, o importante é Deus achar em nós o espírito do verdadeiro adorador. Amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite, que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3. E essa palavra ela tem falado ao meu coração devido a tudo que estamos vivendo e passando. E essa palavra ela é bem pertinente a esse tempo e nos ajuda a compreender e ter algumas respostas diante das situações que estamos vivendo. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O livro de Eclesiastes é um livro que me chama a atenção,
porque, segundo os historiadores, quem escreve esse livro foi Salomão, e o faz já no final de sua trajetória, no final de sua vida. E Salomão, segundo o que a própria Bíblia fala, recebeu de Deus uma sabedoria que depois dele nenhum homem alcançou isso de Deus, porque ele, quando se assenta no trono, ele se põe a buscar a Deus, e Deus o ouve, Deus o atende, Deus o responde. Então Deus o torna um homem muito sábio, e a sabedoria de Salomão, ela percorre reinos. Pessoas ficavam impactadas, perplexas, queriam ir até Jerusalém para conhecer Salomão, devido à tamanha sabedoria que ele tinha para resolver questões, para lidar com todas as coisas que aconteciam em sua vida e que dizia respeito às decisões dele. E quando vamos olhar a trajetória e vida de Salomão, quando vamos estudar sobre isso, vemos que Salomão, mesmo com tanta sabedoria, ele acaba cometendo alguns erros na sua trajetória. E o livro de Eclesiastes, ele vem fazer uma reflexão de toda a sua vida, de toda a sua trajetória. Ele vai falar sobre, no capítulo 2, ele vai falar sobre a vaidade, sobre que tudo é passageiro. E no capítulo 3, ele vai deixar essa reflexão para nós, falando acerca do tempo, que existe um tempo determinado para todas as coisas. Eu estava lendo esse texto em casa, e quando chegou no versículo 5, eu achei até engraçado, porque Salomão fala que é tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eu falei, Salomão já sabia do coronavírus, não é verdade? Mas essa palavra ela é impactante, porque a gente às vezes não se atenta para esse detalhe que Salomão deixa registrado aqui, que é um tempo determinado para todas as coisas. Quando na nossa juventude, os nossos pais nos orientam que o tempo que estamos vivendo é um tempo de estudo, é um tempo de aprendizado, e às vezes a gente quer namorar naquele tempo, às vezes a gente quer fazer outras coisas, não consegue compreender que o tempo que estamos vivendo não é para aquilo que queremos. E isso acaba atrapalhando a nossa trajetória, acaba atrapalhando o nosso amanhã. Quando morava ali em Magalhães de Bastos, tive a oportunidade de ter uma loja próxima onde eu morava. E aí eu tinha 3 garotos ajudando a gente lá. Na verdade eu tinha 2 e um terceiro veio depois. E esse terceiro, na verdade, a gente não tinha nem condições de tê-lo lá, devido à questão financeira, e não era necessário pelo volume de serviço que tínhamos. Mas ele tinha um propósito no coração. Ele falou, olha, eu queria trabalhar aqui porque eu quero fazer um curso, porque eu quero fazer uma prova, porque eu quero seguir a carreira militar. E aí a gente conversou, eu conversei com os outros garotos, ele era amigo desses outros 2 que estavam lá com a gente, e a gente chegou num acordo em mantê-lo lá. E eu me lembro que um desses 2 que estavam primeiro, ele também falava que queria seguir a carreira militar. E nós fomos acompanhando esse terceiro que entrou lá. Ele fez uma inscrição preparatória, e todo o dinheiro que ele pegava era para pagar. O dinheiro que ele ganhava lá só dava para ele pagar o preparatório, mas ele fazia isso. E quando chegava no final de semana, ele chamava aquele outro que também desejava seguir a carreira militar para estudar, e esse outro falava, não, hoje eu tenho que namorar. E aí
esse rapaz que estava fazendo um preparatório falava: olha, mas o tempo não é esse, o tempo é de se preparar, o tempo é de estudar, a prova já está chegando perto, a gente tem que estar pronto, tem que estar preparado. Só que esse rapaz, ele não conseguiu compreender isso. E ele ia para a casa de sua namorada, passava os momentos lá com ela, e o outro estudando. Passados-se alguns anos, esse terceiro rapaz que entrou lá com o propósito de seguir a carreira militar, hoje é cabo da Marinha, ele está com carreira estável, ele fez prova para aprendiz, depois fez prova para cabo e está lá. O outro que não conseguiu compreender o tempo que ele estava vivendo, não está mais com aquela namorada que ele julgava ser tão importante na sua vida, e está trabalhando de assistente de telemarketing, de atendente de telemarketing no centro da cidade. Eu contei isso para vocês para que a gente pudesse entender a importância de saber o tempo que estamos vivendo e o tempo que nós estamos, qual é a nossa realidade de fato. O tempo de um, na verdade, não é o tempo do outro, e Salomão tenta trazer a nossa reflexão isso, que há atitudes determinadas para cada tempo que estamos vivendo. No Evangelho de João, no capítulo 5, ele começa dizendo que se passou um tempo e chegou um momento que em Jerusalém havia uma festa, Jesus vai em direção a essa festa. Só que muito próximo dali, na entrada da cidade, na porta das ovelhas, a Bíblia diz que havia um tanque chamado Betesda, e naquele tanque tinha muitos enfermos. Então, num espaço muito pequeno, a gente tinha pessoas celebrando festa e no outro pessoas chorando, tristes, atordoadas, precisando de cura em sua vida. Eu não sei qual tempo que você está vivendo agora, mas o importante é você compreender, porque se nós temos a atitude correta no tempo oportuno, o resultado vai ser muito bom. Mas se nós temos uma atitude diferente do tempo que estamos vivendo, o resultado não será tão bom assim. Sabe, a gente precisa entender as oportunidades que temos. Nós vivemos em uma sociedade que, se tem uma coisa que a gente tem menos todo dia, é tempo. Na verdade, a vida é tão corrida que a gente não tem tempo para quase nada, porque as nossas atividades do dia a dia tomam conta de todo o nosso tempo e a gente acaba não tendo tempo para fazer muitas coisas. E vivendo esse momento que estamos vivendo agora, eu vejo, dentre muitas outras coisas, Deus dando tempo para a gente, dando oportunidade para a gente fazer coisas que antes não tínhamos tempo. E no meio de toda essa confusão que estamos vivendo, eu percebo que muitas pessoas não têm se atentado para isso. Só voltam seus olhos para tudo que está acontecendo e não percebem a oportunidade de fazer coisas que antes não podiam fazer, e que esse tempo vai passar. E não vamos ter mais esse tempo, essa oportunidade. Aí, quando ele passar, a gente vai ficar se lamentando: olha, eu tive tempo de fazer isso e não fiz. Porque é bem verdade que a rotina de algumas pessoas não mudaram e até se intensificaram, mas de outras não. De outras mudaram totalmente. Então a gente precisa compreender o tempo que a gente tem e a oportunidade que a gente tem de fazer determinadas coisas. Salomão vai falar sobre o tempo de chorar, o tempo de sorrir, o tempo de plantar, o tempo de colher.
verdade? Coisas que são ensinamentos que parecem ser tão simples, mas que são tão importantes para a nossa vida. Sabe, se a gente souber plantar nesse tempo que estamos vivendo, a gente vai viver um tempo de colheita de alegria muito grande num futuro bem próximo. Eu sei que esse tempo é um tempo muito conturbado e que muitas pessoas estão passando por adversidades tamanhas e perdas e tantas outras coisas, mas se tem uma coisa que esse tempo nos permite, nos proporciona, é de buscar a presença do nosso Deus. Sabe, esse tempo ele permite que todos busquem. Uns estão se aproximando de Deus pela dor e outros têm a oportunidade de ter tempo para buscar a Ele. Eu me lembro que quando comecei a minha caminhada no Evangelho, quando eu me firmei na presença de Cristo, logo no primeiro mês que eu estava firme, eu fiquei desempregado. Eu trabalho desde os 14 anos de idade e aquilo para mim era muito novo, ficar desempregado, ficar parado. E eu me lembro que eu já estava há um mês sem trabalhar e fui conversar com meu pastor e ele falou para mim: olha, rapaz, aproveita esse tempo, não se preocupa, porque na hora certa Deus vai abrir a porta. Aproveita esse tempo que você tem de buscar a Ele, porque esse tempo vai passar e você não vai ter mais esse tempo. E quando eu consegui compreender aquela oportunidade que Deus estava me dando, irmãos, eu consegui viver os melhores momentos na minha caminhada na presença do Senhor. Quantas experiências tremendas e poderosas tivemos ali naquele tempo de oração e de busca ao Senhor. Eu me lembro que nós fazíamos campanha de oração durante toda a madrugada. Nós orávamos meia-noite, 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. A oração de meia-noite, ela quase que emendava com a oração de 3 horas da manhã, porque o desejo de orar era tão grande que a gente parava, bebia água e 3 horas da manhã começava a oração de novo, e aí parava, descansava um pouco, 6 horas da manhã. Eu vou compartilhar uma experiência apenas para que você possa compreender. Uma sexta-feira estávamos indo eu e um amigo meu para a casa dele, onde iríamos fazer nesse dia o propósito de oração, e encontramos um jovem de nossa igreja correndo, apavorado, e nos parou para que fôssemos até a sua casa orar pela sua irmã, porque a sua irmã ela estava passando por uma situação muito confusa, estava perturbada, e chegamos lá, vimos o que estava acontecendo. Ela estava bem conversando com a gente, daqui a pouco ela começava a gritar, sentia como que alguém estava furando ela de agulhas. E o que é mais interessante é que nós víamos na pele dela, de verdade, aparecendo furos como se fosse de agulha. E ela começava a gritar de dor com aquela situação e a gente começou a orar por ela. E eu me lembro que a gente orou uma vez, orou 2, orou 3, e ficamos lá quase 2 horas intercedendo e orando, e chegou um determinado momento que ela falou: não senti mais nada. Aquelas marcas que estavam aparecendo no seu corpo começou a sumir. Então nós decidimos ir e voltar ao propósito que anteriormente estávamos indo fazer, que era se juntar e orar. E eu me lembro que antes de começar a oração, esse irmão e amigo meu, ele me fez uma pergunta. Ele falou: Jackson, será que aquela menina, ela realmente foi alcançada pelo poder e misericórdia do Senhor? Ou será que ela só falou aquilo porque ela viu a nossa angústia de estar orando há tanto tempo ali e nada está acontecendo? Porque a gente orava e daqui a pouco ela sentia a mesma coisa, e orava, ela sentia a mesma. Ficamos um período de aproximadamente 2 horas ali em oração. Falei: rapaz, você crê que Deus é poderoso? Ele falou: creio. Eu falei: então pronto, Deus fez a obra sim.
E eu lembro que num desses momentos de oração, não lembro em qual, ele falou: Senhor, eu quero um sinal teu, que tu realmente operou ali naquele lugar. E aí nós cumprimos o nosso propósito de oração, e depois da última oração de 6 horas da manhã, fomos à padaria comprar pão e encontramos o irmão dessa menina que nos abordou. Ele falou: olha, a minha irmã teve um sonho essa madrugada e ela queria contar para vocês. E a padaria era bem próximo da casa dele, e passamos por lá, ela já estava acordada, e ela estava contando o sonho. Ela falou que ela sonhava que enquanto nós estávamos orando por ela via como o telhado da casa dela se abria. Uma mão, como se uma mão estivesse pegando fogo, vinha até aquele lugar. Uma bola de fogo saía até dali de onde nós estávamos orando, ia até um determinado local, onde tinha uma mulher com uma boneca na mão e uma agulha na outra, perfurando essa boneca. E o telhado se abria e essa bola de fogo se transformava numa mão e queimava aquela boneca toda. E aquela mulher ficava muito furiosa porque ela sentia que ela estava espetando e não estava adiantando mais nada. E ela contou aquilo para a gente. Quando ela contou aquilo para a gente, nós entendemos que aquilo era a resposta de Deus às nossas orações. Sabe, nós vivemos experiências tremendas e poderosas. Eu podia contar outras aqui para você, mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que existe um tempo de oportunidade de Deus de vivermos coisas poderosas na presença dele. E que se a gente se aperceber para isso, sabe, nós vamos viver um tempo de mudança de verdade. Eu vejo muitas pessoas falando que depois que tudo isso acabar, a gente não vai ser o mesmo, mas infelizmente tem pessoas que vão continuar da mesma maneira, porque não vão aproveitar o tempo de oportunidade de Deus de viver alguma. Sabe, no despertar de Deus, que tudo isso que está acontecendo está servindo para a gente. A gente vai vivendo a vida sem perceber que as coisas estão acontecendo, os sinais que a Bíblia fala está se cumprindo. E muitas das vezes a gente vivendo desapercebido que a volta do nosso Deus, do nosso Senhor, está tão próxima. O tempo dele vir buscar a sua igreja está tão próximo, e a gente está desapercebido diante disso. Sabe, é tempo da gente estar atento. O versículo 5 fala que tem tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Isso fala de uma estratégia que se usava na guerra naquele período. O exército forte era o exército que tinha carros e cavalos. Então essa estratégia era usada geralmente pelos exércitos menos favorecidos, e era usada muito pelo exército de Davi. Ele chega a citar um salmo que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, no período de guerra, eles colocavam pedras espalhadas pelo trajeto onde o inimigo vinha, porque aquilo ali fazia com que os carros muitas das vezes tombassem, os cavalos quebravam as patas, e isso enfraquecia o exército inimigo. Mas se aquelas pedras permanecessem ali depois do tempo de guerra, aquilo que foi bênção para a vida deles em um determinado momento, não seria mais em um outro momento. Sabe, então tem coisas que elas precisam ser feitas na hora certa. E o tempo que estamos vivendo, o que devemos fazer nesse tempo, se há algo que precisamos como igreja fazer nesse tempo, é buscar o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque estamos vivendo um tempo de tantas perdas e de tantas coisas ruins acontecendo
em todo o mundo, enfrentando vírus que até hoje não se encontrou a cura para ele. E por mais que se tome precauções contra ele, as pessoas estão se enfermando, estão morrendo. E nós, como igreja, precisamos estar em oração, precisamos estar cumprindo o ID de Jesus, precisamos estar sensível à voz do nosso Senhor para tantas coisas que estão acontecendo, porque junto com pessoas que estão perdendo a sua vida por conta desse vírus, tem outros perdendo a sua vida por conta da depressão. Sexta-feira eu tive a notícia que o rapaz que era dono do centro comercial ali em Bangu, daquela área ali que alugou para aquelas pessoas que trabalham ali, ele tirou a sua própria vida, ele se suicidou com depressão. Então, no meio disso tudo, tem pessoas morrendo e desesperadas, e nós precisamos entender, sim, que é tempo de se recolher em nossos lares, mas se apresentar diante do nosso Deus. É tempo, sim, de não estar junto de outras pessoas, mas é tempo de estar junto de Deus. Sabe, é tempo de não estar presente fisicamente, mas é tempo de estar presente da forma que você conseguia estar na vida de alguém. Porque talvez uma palavra sua possa mudar a trajetória de alguém. Sabe, eu acho fantástico, e citei o texto de João, capítulo 5, no início dessa mensagem, porque Jesus estava indo para uma festa, mas ele percebeu que bem próximo dali estava pessoas que estavam precisando dele. Tinha pessoas enfermas, pessoas tristes. Dentre essas pessoas tinha um homem que há 38 anos era paralítico e não tinha provado da oportunidade de ser curado. E quando Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, ele fala: olha, eu estou aqui já há tanto tempo, mas toda vez que as águas são agitadas, eu não tenho ninguém que me lance lá. Sempre quando eu vou chegar, tem alguém que chega primeiro. Mas Jesus, entendendo o tempo de dor e tendo uma palavra de poder, ele fala: levanta-te, toma o teu leito e anda. Sabe, Jesus podia estar na festa porque ele não estava no tempo de enfermidade, ele estava no tempo de festa, mas ele conseguiu e se preocupou com alguém que estava no tempo de chorar, e ele proporcionou a essa pessoa um tempo de sorriso, sabe? E você pode ser esse instrumento do Senhor, ou você pode ser alvo dessa visita do Senhor. Porque Deus hoje, Ele usa como instrumento aqui nessa terra a igreja dele. E a palavra dele continua manifestando o poder de Jesus. Então não sei que tempo que você está vivendo, se é o tempo de guerra, ou o tempo de paz. Tempo de luto, ou tempo de alegria. Mas o que eu sei nessa noite é que esse é um tempo de se aproximar da presença do nosso Deus. É um tempo de agarrar-se com Ele, porque Ele tem uma palavra de esperança nesse tempo de angústia. Sabe, no meio daqueles 5 pavilhões que estavam cheios de pessoas enfermas, Jesus chega até o paralítico
e muda a história, a trajetória de 38 anos de sofrimento. Não é o tempo, não é o lugar, mas é com quem e na presença de quem você está. Oh, aleluia! Por isso é importante compreender que não há lugar melhor do que se estar na presença do nosso Deus, vivendo o tempo que Ele proporciona para nós. Oh, aleluia! Toda vez que eu ouço esse louvor, o último louvor que a Anne cantou, eu fico assim impactado, porque é muito tremendo a gente, quando a gente reconhece que deve ser como criança, que precisa do abraço do Pai. E tem um trecho nessa música que acontece de verdade na nossa vida, que às vezes a gente é levado pela vontade de crescer e acaba deixando de crer. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer nos levar novamente. Oh, aleluia! A crer em sua palavra. O paralítico é questionado por Jesus se ele queria ser curado. Ele está tanto tempo naquela situação que ele não consegue enxergar a oportunidade. Ele está com os olhos voltados para a água que se movia e a cura diante dele ali, e ele não conseguia perceber isso. E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Oh, aleluia! O nosso Deus quer nos levar novamente a crer nele, a ser como uma criança. Oh, aleluia! Irmãos, criança acredita de verdade na voz do Pai. Seja assim essa noite. Eu vou finalizar essa mensagem com... Eu me lembro que a Joyce era pequenininha, Joyce. Eu estava sentado na sala... Estava deitado na sala e o sofá lá de casa era sofá, ele era um sofá de ferro com as almofadas. E tinha uma grade nesse sofá. E eu tirei o encosto do sofá e coloquei no chão para me deitar. E ela, pequenininha, subiu em cima do sofá. E ela virou para mim e falou: pai, eu posso ir para ali? Para ali era onde estava o encosto. E eu, com a minha atenção voltada para o jogo, falei: pode, filha. E ela, confiando na minha palavra, acreditando, foi. E aquele sofá virou e ela bateu com a testa, deu um corte imenso na testa dela que ela teve que levar ponto. Meu Deus, que desespero que me deu. Mas o que eu quero ressaltar não foi o acidente, foi a credibilidade que ela deu na palavra do Pai. Sabe, é isso que o Senhor quer que nós recuperemos em nossas vidas. É quando Ele fala algo para a gente e a gente vá sem questionar, sem se preocupar, porque Ele é poderoso. Aleluia. Oh, Senhor. A minha oração nessa noite é que você consiga compreender isso. Que não podemos viver sem o amor dEle, sem a presença dEle, sem o abraço dEle, sem o afago dEle. Oh, aleluia! A gente consegue viver, e isso foi provado nesse tempo, a gente consegue viver sem futebol, consegue viver sem tantas coisas, mas sem Ele a gente não consegue. A gente consegue viver até sem vir aos cultos na igreja, a gente consegue, mas sem a presença dEle a gente não consegue. Oh, aleluia! E a minha oração nessa noite é que essa presença consiga
lhe visitar aí no seu lar, que ela consiga ser constante e permanente em sua vida, e você compreenda isso, que é um tempo de se encher de verdade da presença dele. Oh, aleluia. Eu gostaria de orar e passar a minha oportunidade. Pai, no nome poderoso de Jesus, Senhor, que possamos nessa noite ser como uma criança, e que a compreensão de que não conseguimos viver, Senhor, distante da presença do Pai, que precisamos do abraço, do afago, do carinho, do amor do Pai em nossas vidas, e que esse tempo é um tempo oportuno de buscarmos a presença dEle com intensidade, Senhor, para que possamos nos encher e estarmos prontos para vivermos tudo que Ele tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra possa ter achado morada no seu coração. O Senhor, Ele está nos dando tempo para estreitarmos o nosso laço de amizade, de confiança e de amor com Ele. O Senhor, Ele requer de nós conserto. Isso é amor. É o tempo que o Senhor tem nos dado. Nesse momento nós estamos chegando ao final já do nosso encontro, né? Aqueles que estão aqui via internet, este momento que nós estamos encerrando, estaremos orando ao Senhor, agradecendo por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele representa nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada pela Tua palavra, que se faz morada no nosso coração, que transforma a nossa vida, Senhor. Obrigada pelo tempo que Tu tens nos dado, Senhor Deus, para estarmos realizando, Senhor Deus, o Teu ide, Senhor Deus, falando do Teu amor, nos achegando mais a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua igreja reunida, Senhor Deus, por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu faz em nós, através de nós, Senhor. Obrigada, Pai. Nós Te amamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.